Olá, bom dia, graça e paz a todos, nossos queridos irmãos. Deus abençoe você, a sua vida, que você tenha um sábado maravilhoso, abençoado, não é? Eu quero aqui compartilhar uma palavra da parte de Deus que está registrada no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando o apóstolo Paulo ele diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É muito legal, é muito importante a gente entender esse versículo. Se alguém está em Cristo, isso ele está dizendo para as pessoas que realmente acreditam no benefício do Calvário, acreditam, no sacrifício de Jesus, na morte sacrificial de Jesus, que foi para a nossa expiação dos nossos pecados, não é? Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, todo aquele que está em Cristo, e isso é sem exceção, né? É uma nova criatura, é uma nova pessoa, né? Por quê? Porque nasceu de novo, nasceu novamente, né? Nasceu não da carne, mas nasceu do Espírito, porque foi gerado pela palavra da verdade, como diz lá, nasceu de novo, como João 3,7, nasceu de novo, né? Porque também foi gerado pela palavra da verdade, conforme diz Tiago 1,18. Então é nova criatura, né? Como diz em Efésios 2,10, o próprio apóstolo Paulo diz também, porque foi criado em Cristo, né? Foi recriado em Cristo, na verdade, que nasceu. Pedro também fala em 1 Pedro 1,23, porque nasceu não somente, não nasceu de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, Foi, na verdade, renascido pela palavra de Deus. É uma semente incorruptível pela palavra de Deus, Pela palavra de Deus, o qual vive e permanece para sempre. O Senhor vive e permanece para sempre. Então, se você está em Cristo, Se você está em Cristo, então agora você é uma nova pessoa. Você é uma nova criatura. Você é uma pessoa diferente. Tudo quanto pertencia à sua velha vida já não é mais levado em conta, é irrelevante, em relação a você. O que passou, passou. É de agora em diante, é novidade de vida. Seu passado aponta para os atos de uma pessoa morta, Uma pessoa que já legalmente não existe mais. Não existe mais. Você é nova criatura. E ser uma nova criação, por assim dizer, implica em ter uma nova identidade, implica em ter uma nova postura, Eis que tudo novo se fez, E é isso que a Bíblia quer dizer, quando fala que tudo se fez novo, Ou segundo a tradução da palavra de Deus, a Bíblia de Jerusalém, se fez, realidade nova, uma nova realidade. Você já não é mais aquela pessoa que costumava ser. Você é uma nova vida. Agora é uma nova pessoa, não é? Com uma nova identidade, uma nova realidade acerca de si mesmo, não é? Então, tudo quanto a palavra de Deus diz que você é, tudo que a palavra de Deus diz que você tem, tudo que a palavra de Deus diz que você pode, então você pode, Então realmente você pode fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer. Então isso faz parte da sua nova realidade.
Você não é mais aquela pessoa que costumava ser. Quando a palavra de Deus diz que tudo novo se fez, né? A palavra quer dizer que você foi melhorado, né? É bom que entendamos isso. Você foi melhorado como se fosse um pneu, né? Que foi recalchutado, né? Você foi uma pessoa melhor do que isso. É até mais do que um pneu recalchutado. Você foi feito de novo. Você é uma nova vida, não é? Você é uma nova criatura. Você é recriado, tá? É como se você deixasse de existir para o velho homem, passasse a ser uma nova pessoa, uma nova criatura, refeito novamente, né? Uma nova realidade a seu respeito, né? Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, não é verdade? Então, antes de ser recriados em Cristo, nós éramos escravos. Antes de sermos recriados na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, nós éramos escravos do pecado. Mas agora existe uma nova realidade a nosso respeito. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Paulo fala isso aos Romanos, capítulo 6, versículo 14. Nem o pecado, nem o diabo, nem as consequências do pecado, tais como enfermidade, dor, não é? Miséria e todas as maldições, nenhuma dessas coisas tem mais domínio sobre nós. Pode ocorrer, pode acontecer, mas não somos mais escravos dessas situações, dessas circunstâncias, né? É uma nova realidade que passamos a usufruir em nome da pessoa bendita, através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mas, entretanto, todavia, muitos crentes podem testemunhar, né, que na prática, em sua vida diária, parece que muito daquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, como essas realidades que eu acabo de citar, da nova criação, por exemplo, se encontram às vezes tão distantes de nós, e você fala, mas você está dizendo isso, mas na minha vida não tem sido essa realidade. Nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade, que Deus não pode mentir. Deus não mente, né? O próprio Senhor Jesus, orando ao Pai, disse lá em João 17, na parte B, logo a palavra de Deus é digna de toda a confiança, mas mesmo depois de ter nascido de novo, mesmo depois de sermos recriados em Cristo, parece que ainda nós vivemos presos, às vezes, né, à nossa velha vida, né, ainda conectados a essa velha vida, né, e que essas realidades que eu descrevi da nova criação não são tão reais assim, e muitas pessoas não vão negar isso, é inegável, né? Muitos declaram ficar confusos, né, por não verem automaticamente em suas vidas o cumprimento dessas verdades. Fala, mas não está escrito, é assim, mas como que na minha vida não se encontra, não é assim que funciona? Sei que você já deve ter se feito indagações, perguntas tais como, por que isso é assim? Por que na minha vida isso não flui como você está dizendo? A palavra de Deus é verdade, não é? Ou não é? A palavra de Deus é verdadeira ou não é? É verdadeira. Se é verdade, porque às vezes parece que não funciona na minha vida. Se ele diz, né, que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, conforme Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, porque muitos de nós não conseguimos amar, porque muitos de nós não provamos desse amor. Se ele disse, se a palavra de Deus diz, que pelas suas pisaduras
as feridas de Jesus, nós fomos sarados, lá em Isaías 53:5, e em 1 Pedro também repete, capítulo 2, versículo 24, porque muitos de nós ainda permanecemos doentes, porque ainda somos acometidos de enfermidade, né? Se ele diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará em Salmo 23, versículo 1, porque tantos cristãos estão aí em constante estado de necessidade, né? Se a palavra de Deus diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, lá em Romanos 6,14, então por que constantemente somos vencidos pelo pecado? São perguntas que procedem, não é? Se a palavra de Deus, e Deus diz, né? E a palavra de Deus diz que Deus deu ordens aos seus anjos para nos guardarem, no Salmos 91, versículo 11, não é? Então, por que o mal nos sobrevém? Porque ainda somos alcançados e atingidos pelo mal. Se a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, lá em 2 Timóteo 1,7, o próprio apóstolo Paulo diz, então por que tantas vezes, né? Porque tantos de nós vivemos tão fracos, vivemos tão débeis, vivemos tão prostrados? Se a palavra de diz que a palavra do Senhor tem dito que o justo é ousado como leão, Provérbios, né? Diz sobre isso, capítulo, deve ser número 28, Provérbios 28:1, porque há tantos cristãos covardes. Não tem nada a ver com o leão. Se a palavra de Deus diz que o justo nunca será abalado, não é? Que a gente já leu sobre isso quantas vezes, lá no Salmo 125, versículo 1, e Provérbios também falam, no capítulo 10. Então, por que isso acontece com tantas pessoas, com tantos que ainda citam e recitam isso? Se a palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, né? Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E se diz isso, né? Porque esse é o direito dos servos do Senhor, lá em Isaías 54:17. Por que então o inimigo consegue, por algumas vezes, prevalecer com as suas artimanhas contra nós e contra muitas pessoas, inclusive com a gente, né? Se a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, através do apóstolo Paulo em Filipenses 4:13, porque há momentos então em que parece que nós somos impotentes, nos encontramos sem força. Se a palavra de Deus, do Senhor diz, né, que somos mais que vencedores por aquele que nos amou, em Romanos capítulo 8, versículo 37, qual é então a razão de que tantos cristãos vivem vidas em bancarrotas, vidas derrotadas, vidas fracassadas, sem qualquer sucesso em tantas áreas de suas vidas? Porque há tanta diferença, às vezes, entre aquela realidade prometida na Bíblia e aquela experimentada no dia a dia. Porque isso não é equalizado, porque isso não é realidade na vida da maioria. Se a palavra de Deus é a verdade, por que então deparamos com essa contradição que eu estou descrevendo entre as promessas, né, e a nossa própria experiência? A promessa diz uma coisa, a Bíblia, e a experiência às vezes não acompanha, né? Então estas têm sido algumas de muitas questões, né, que às vezes atingem ou a nós ou aos nossos irmãos, né, mais próximos. São indagações que é impossível não fazer e que nos deixam às vezes sem respostas, porque não temos respostas para tudo, né? Visto ser indiscutível, na verdade, a veracidade e a fidelidade da palavra de Deus, não dá para questionar o que Deus falou, é verdade. Sabemos que é impossível Deus mentir e que cada
uma de suas promessas, que cada promessa contida na Bíblia, né, bem como suas afirmações acerca de nós, são plenamente reais e que a palavra de Deus é digna de toda a confiança, digna de toda a aceitação. Contudo, nós ficamos às vezes perplexos e sem resposta ante a aparente contradição, não é, daquilo que Deus em sua palavra diz acerca de nós e aquilo que experimentamos em nossa vida. Às vezes tem aí uma disparidade, visto ser às vezes inquestionável a veracidade e a fidelidade, na verdade, da palavra do Senhor. Onde está a resposta para essa comum indagação, né, daqueles que têm desfrutado de tudo quanto Deus tem dito na sua palavra a nosso respeito, né? Então é importante pararmos para analisarmos isso, né? Então existem dois tipos de verdade. É necessário entendermos que nem tudo que nós lemos nas Escrituras acerca da nossa nova realidade se cumprirá imediatamente, automaticamente. Há dois diferentes tipos de verdades com as quais nós lidamos. Dois diferentes tipos de verdade com as quais nós lidamos. E isso se deve ao fato, não é? Na verdade, né, se deve ao fato de que nós nos relacionamos com dois diferentes reinos. Tem o reino físico, o reino espiritual e o reino natural. Para cada reino há um tipo de verdade. Para cada reino, domínio, há um tipo de verdade. Para o reino espiritual, há aquela que dominaremos, será a verdade espiritual. E para o reino natural, na verdade, há aquela que podemos denominar, né, verdade natural. Tem as verdades espirituais denominadas e a verdade natural denominada, né? Por sermos seres espirituais e não somente físicos, né? Inevitavelmente nós nos relacionamos com esses dois reinos. Então não é inevitável. Temos um espírito que habita num corpo físico. Nós encontramos então se encontra em cada um diferente tipo de verdade, não é? Vamos passar agora a analisar uma passagem bíblica muito importante que nos mostra claramente essa verdade, não é? Olha que interessante nós pararmos para pensar sobre esta questão que a palavra de Deus nos submete, e a Bíblia é algo fenomenal. Em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 17, nós temos aqui uma escritura que vamos estar lendo para você entender. Olha que diz: ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus falara, né, e de que tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não só uma vez, mas nem duas, né? Turbou-se por causa disto o coração do rei da Síria. Ele ficou muito invocado, porque toda armadilha, toda arma forjada não prevalecia. Deus sempre enviava o profeta para avisar, né? Turbou-se o rei da Síria, que chamou os seus servos e disse aos seus servos: não é possível, né? Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Tem cagueta aqui no meio de nós, tem alguém que está espião aqui, tem alguém que está delatando nossos planos. Respondeu um dos seus servos: não é assim, ó rei, meu senhor.
mas o profeta Eliseu, né? Eles têm um profeta que sabe tudo, que está em Israel. Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que você fala ainda na sua cama de dormir, na sua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, talvez para fazer o café da manhã do profeta, saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, estamos perdidos. Ai, meu Senhor, o que nós vamos fazer? O que faremos? Respondeu Eliseu: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Maior os que está em nós do que o que está no mundo. Então Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 17. Essa passagem está, depois você pode conferir. O que nós aprendemos nessa passagem? O que nós aprendemos nesse episódio? O moço de Eliseu, ao acordar, ele se desperta, não é? Ele se depara com um quadro nada agradável, já cedo, né? Um exército cercando a cidade, né? E ele fica desesperado, corre ao profeta perguntando: o que nós vamos fazer? O que vamos fazer? Porque o exército enviado veio aqui para buscar o Senhor, e o exército é grande, enquanto eles estavam somente em 2, como enfrentar aquele exército? Qual foi a resposta do profeta Eliseu? Pode até parecer uma mentira, totalmente oposta daquilo que o moço viu, com os seus olhos físicos. Estou falando de olhos naturais, não é? Ele disse: não temas. Você está só vendo as coisas físicas, você não está entendendo que a guerra é espiritual também, né? Não temas, porque os que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles, né? Se Eliseu tivesse parado só aí, né, nessa afirmação, sua afirmação seria, aos olhos daquele moço, uma grande mentira. Queria dizer: de que você está falando? Olha que uma multidão de cavalos e carros que vieram buscar um exército poderoso, nós estamos perdidos, assim mesmo. Mas Eliseu, ele prossegue, pede ao Senhor, ele ora ao Senhor que abra os olhos do moço, né? Que os olhos do moço fossem abertos. Que olhos que ele pediu para abrir? Os olhos físicos? O físico ele já via. É claro que ele falava, não dos olhos físicos, estava falando dos olhos espirituais. Aquele moço estava olhando pelo âmbito espiritual. Às vezes a gente olha na nossa vida no âmbito espiritual e as coisas estão caóticas, as coisas estão terríveis, estão insustentáveis. Mas se nós olharmos com os olhos da fé, os olhos espirituais, vamos ver que Deus peleja por nós, não é? Então ele olha, e ora ao Senhor para que Deus abra os olhos espirituais, os quais eram perfeitos. Caso contrário, este moço não teria visto o exército sírio, Então o profeta se referia aos olhos espirituais agora. Ele orava para que o moço visse algo, não no reino natural mais, mas tivesse uns olhos espirituais abertos, não no reino natural, mas sim no reino espiritual. Ele pudesse ver aquilo que o profeta, que era espiritual, estava vendo. Às vezes nós olhamos para uma situação com os olhos físicos e realmente não tem solução, mas quando passamos a orar e Deus abre os nossos olhos espirituais, vemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece.
e que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que aquele que peleja por nós é invencível, vencedor invicto. Então esse moço havia apresentado a Eliseu uma realidade natural, indiscutível, uma realidade que é inquestionável, uma realidade natural que podia ser comprovada, né? Por uma olhada à sua volta. Era óbvio que estavam cercados, né? O grande exército que os cercava e o fato de estarem sozinhos era algo para botar medo mesmo. Contudo, o profeta Eliseu lhe respondeu o seguinte, apresentando uma realidade totalmente oposta àquilo que os olhos naturais haviam visto, né? E para justificar a sua afirmação, o que Eliseu fez? Orou ao Senhor para que o moço pudesse então ver a realidade desta sua afirmação no âmbito espiritual, no reino espiritual. Somente, né, penetrando no reino espiritual, na verdade, é que a afirmação do profeta Eliseu seria entendida e comprovada como realidade. Porque se o moço de Eliseu não tivesse sido aberto os seus olhos, ele ia continuar dizendo que Eliseu estaria louco. Mas quando Deus abre os olhos dele, aí muda de figura. Note que o moço apresentou uma verdade natural. É inegável que a situação às vezes está feia, é inegável que a situação econômica não está fácil, é inegável que às vezes você tem dor, é inegável que você está doente, é inegável que um monte de coisa no âmbito natural está acontecendo e se for olhar só para o tamanho do gigante você tem medo. Mas se você olhar no âmbito espiritual você vai ver que tem um Deus que tudo pode e que nenhum plano dele será frustrado. Então o moço apresentou uma verdade natural que é inegável. E dessa situação, daquilo que os olhos naturais viam e o que podia ser confirmado pelos sentidos físicos apenas. Mas Eliseu apresentou verdades espirituais. Aí está a grande diferença. Acerca dessa situação existe também uma verdade espiritual. Existe também um Deus que peleja por nós, não é? Acerca de tal situação, aquilo que os olhos físicos, na verdade, né, desmentiam, mas do que o reino espiritual estava afirmando era real. Era real, mesmo que ele não estivesse vendo por um momento, mas Eliseu orou para que os seus olhos pudessem detectar e ver que Deus é maior do que todas as coisas, né? Esse é o exemplo perfeito de dois tipos de verdade. Uma, essa que você está vivendo, que é uma realidade comprovada fisicamente. E outra, a realidade espiritual, que também é comprovada espiritualmente. Se somos espirituais, nós não vamos olhar para o tamanho do gigante, mas para o tamanho do nosso Deus. Se somos espirituais, não vamos olhar para a situação, mas para o livramento. Se somos espirituais, vamos crer na palavra. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Você está vendo que a situação está feia, mas você crê num Deus que é maior. Como Abraão creu contra a esperança, temos que confiar em Deus contra o que é natural. Que as coisas espirituais precedem as coisas físicas e naturais. Os mundos foram criados pela palavra, sendo que tudo que existe veio da inexistência, foi feito do que não existia. Deus disse, haja e houve. O nosso Deus o haja. Ele vai fazer com que haja na sua vida resposta espiritual, mesmo que seus olhos físicos não estejam detectando. Mesmo que você esteja cercado por um exército, saiba que aqueles que estão conosco é maior do que o que está no mundo. É um exemplo perfeito desses dois tipos de verdade. Você vai olhar para qual verdade? A verdade física, palpável, tangente, ou a verdade espiritual, que é mais real do que o mundo físico? Se tivermos olhando para o reino natural somente, nós vamos estar perdidos, como aquele moço estaria perdido, né, nas mãos do rei da Síria. Mas o homem de Deus se recusou a aceitar a realidade natural, visto ter o reino espiritual, não é? A realidade de sua proteção e livramento. Eliseu soube como orar.
O reino natural dizia que eles estavam em apuros. Não estamos. No reino natural estamos em apuros, mas no reino espiritual dizia que eles estavam protegidos, como muitas vezes nossa vida. O reino natural dizia que o exército da Síria era maior em número do que eles, não é? Mas o reino espiritual, na verdade, dizia que eles, né, que estavam em maior número, porque maior era o exército de Deus com eles, porque o exército celestial estava com eles. E o exército celestial é muito maior, precede, muito maior do que qualquer reino físico. Essa é verdade, essa é a verdade. Então você percebe a contradição entre uma coisa e outra? Você percebe como muitas vezes paramos de olhar com os olhos da fé e passamos a olhar com os olhos físicos, carnais, e aí nós temos medo? O medo é isso que Jesus falava para os discípulos lá no mar, quando eles disseram que ia morrer. Jesus disse: por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? Né? Se olharmos, ou se olhássemos somente para o reino natural, né, o que o moço disse seria a pura verdade, né? Se tem só pessoa carnal ali, natural e não espiritual, né? Aí eles tinham que sair correndo. Mas entretanto nós não vivemos somente no reino natural, mas também no reino espiritual, né? Então, e a realidade desse reino muitas vezes difere da realidade do reino natural, né? A realidade espiritual é diferente do reino natural. Então nós precisamos parar para analisar esse ponto. É por isso que muitas vezes o médico desengana, mas nós temos o médico dos médicos. O gerente do banco diz que está no vermelho, mas nós temos um Deus que tudo pode. E a palavra de Deus diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Que essa palavra fique no teu coração. Meu celular está doidinho, tocando toda hora, mas que essa palavra fique no teu coração. Fique na paz, esse grande amor. Shalom Adonai, um feliz sábado a todos.